Olá, boa tarde a todos. Aqui é o professor Rogério Peninha. Vamos para mais uma aula de História do 7º ano, aula de número 26, referentes às páginas 11 até 23 da apostila Ser Somos, volume 4. O tema de nossa aula hoje será a produção do açúcar e os holandeses, segunda parte. Nós havíamos dividido esse capítulo em duas partes. Essa é a segunda parte. Conteúdos dessa aula. Nós vamos falar sobre o processo de União Ibérica, as invasões holandesas no Brasil e o governo do Maurício de Nassau, as medidas holandesas para garantir o controle do território colonial na América, o processo de retomada dos portugueses nos territórios americanos ocupados pelos holandeses e o açúcar, hoje em dia, a cana-de-açúcar na formação da nossa sociedade brasileira. Os objetivos da aula vão ser compreender os motivos que levaram os portugueses a introduzir o cultivo de cana e a produção de açúcar em sua colônia na América, e interpretar a constituição da sociedade açucareira, os modos de vida, trabalho e cotidiano aqui na colônia brasileira. Vamos começar a aula então. A produção e a exploração do açúcar não eram realizados apenas pelos portugueses, como nós vimos na última aula, mas contava com recursos, principalmente dinheiro, investimentos, e com a participação principalmente dos holandeses. Esse povo participava da economia do açúcar de diversas maneiras, incluindo a comercialização do produto na Europa. Ou seja, os portugueses, para plantar a cana-de-açúcar aqui no Brasil, eles pegavam dinheiro emprestado dos holandeses e revendiam esse açúcar para os holandeses, revendê-lo na Europa. Isso mostra a importância da economia do açúcar no período e entender a razão pela qual ocorreu a invasão holandesa na colônia portuguesa. Ou seja, aqui já estou dando spoiler, que os holandeses vão invadir o Brasil. Mas tudo começa por causa da União Ibérica. Vamos ver o que foi a União Ibérica. A União Ibérica foi o processo de unificação das coroas das duas monarquias ibéricas, Portugal e Espanha. Ou seja, Portugal e Espanha se juntam. Ela ocorreu após a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião. Na inexistência de um sucessor direto ao trono português, o governo ficou sob controle do rei Filipe II da Espanha, que era um parente próximo. Um dos principais desdobramentos da União Ibérica para o território colonial português foi a exclusão dos holandeses da produção e comercialização do açúcar. Isso estimulou a organização de expedições para ocupar os territórios produtores de açúcar na América. O primeiro ataque holandês ocorreu na Bahia, em 1624, mas essa investida fracassou. Por isso, posteriormente, os holandeses organizaram outro ataque, em 1630, em Pernambuco. Essa segunda investida teve sucesso e os holandeses conseguiram ocupar a região. Um dos governadores que os holandeses enviaram para comandar a ocupação aqui no Brasil foi João Maurício de Nassau, que era um nobre holandês. As principais medidas de seu governo durante o período foram a modernização da economia da região e a transformação da paisagem urbana de Recife. Mas vamos ver melhor esse processo de União Ibérica através dos mapas. Aqui a gente vai conseguir melhor entender esse processo de União Ibérica. Aqui, nesse primeiro mapa, nós estamos vendo o continente europeu. E aqui na pontinha
nós temos a Península Ibérica. A Península Ibérica é formada por dois países, os dois países mais poderosos do século XV e XVI. Aqui, a Península Ibérica, e deste lado nós temos Portugal, e aqui nós temos a Espanha. O rei português vai falecer e o governo vai ficar vago. O rei da Espanha que era parente próximo do rei português, vai unificar todo esse território sob seu domínio. O rei Filipe II da Espanha, então, vai dominar Portugal também. Qual vai ser a consequência disso? Vamos ver no mapa mundi. Aqui está a União Ibérica agora, né? E vocês se lembram que a terra estava dividida através do Tratado de Tordesilhas, de um lado para a Espanha e de outro para Portugal. Então, todos esses domínios em laranja são domínios espanhóis. E todas essas terras em domínio em cor verde são domínios portugueses. Então, agora, o rei Filipe II da Espanha tem o domínio tanto das possessões da coroa espanhola quanto das possessões da coroa portuguesa em suas mãos. Ou seja, o mundo inteiro era dele, né? Para vocês verem o poder da Espanha nesse momento. E o que vai acontecer então? A Holanda ela conquista a sua independência da Espanha. Então, os espanhóis são concorrentes dos holandeses. Os espanhóis vão lutar contra os holandeses. E como Portugal tinha relações com a Holanda, como eu falei antes, a Espanha agora vai cortar essa relação com a Holanda. Então, os holandeses, para não perderem esses investimentos que eles faziam no Brasil, através de Portugal, vai invadir o Brasil. Então, aqui está a primeira invasão holandesa em Salvador. E aqui a segunda invasão holandesa em Pernambuco. Ok? Vamos então explicar como que os holandeses vão entrar em crise. Crise no Nordeste holandês. Quando eu falo em Nordeste holandês, estou falando dos holandeses no Nordeste brasileiro, tá? E o Nordeste brasileiro é o principal local de cultivo de açúcar no Brasil, ok? Era o local mais rico do Brasil na época. As invasões holandesas estavam relacionadas com o contexto da União Ibérica, como nós acabamos de falar. Essa União Ibérica ela vai ter início em 1580. Porém, em 1640, a união entre as coroas ibéricas chegou ao fim e Portugal voltou a ter um governo autônomo, ou seja, Portugal vai se separar de novo da Espanha em 1640. Isso possibilitou a negociação com os holandeses, ou seja, Portugal vai reconhecer que os holandeses invadiram o Brasil, tá bom? Num primeiro momento. No início, apesar da grande resistência oferecida pelas autoridades ibéricas, os holandeses tiveram sucesso em ocupar os núcleos urbanos de Pernambuco e se estabeleceram na região, aqui no Brasil. Assim, para garantir sua presença na capitania, os holandeses passaram a oferecer proteção aos senhores de engenho que desejassem retornar às suas propriedades e incentivaram a compra de engenhos abandonados. Ou seja, os holandeses, para terem sucesso na produção de açúcar aqui no Brasil, eles ofereciam crédito para os senhores de engenho local e
vendiam as propriedades abandonadas para outras pessoas, ok? Que quisessem plantar cana aqui. Além disso, os holandeses enviaram João Maurício de Nassau para governar o território holandês aqui no Brasil, a partir de 1637, e implementar medidas para o desenvolvimento da região. No entanto, as mudanças na produção de açúcar colocaram em crise a ocupação holandesa. Os colonos ficaram descontentes com medidas adotadas pelos holandeses, além de enfrentar problemas ambientais diversos que prejudicaram a produção de açúcar. Ou seja, os holandeses vão mudar um pouco sua política de financiamento do açúcar aqui no Brasil, né? Vão começar a cobrar juros desses produtores e esses produtores vão ficar, então, contra os holandeses, né? Lembrem-se que esses produtores são portugueses. Por conta disso, os colonos organizaram batalhas contra os holandeses em 1648 e 1649, possibilitando que Portugal recuperasse seu controle da região em 1654. Ou seja, a partir dessas batalhas contra os holandeses, Portugal então vai expulsar os holandeses de Pernambuco e retomar o controle do Brasil, só para Portugal. Uma das consequências da expulsão dos holandeses vai ser o surgimento de produtores concorrentes de açúcar na região das Antilhas. Ou seja, os holandeses eles vão aproveitar a experiência de produção de açúcar aqui no Brasil e vão criar unidades produtoras de cana-de-açúcar lá na América Central, né? Ali naquelas ilhas da América Central, que a gente chama de Antilhas, o que vai prejudicar os produtores aqui no Brasil. Por quê? Porque a produção de cana nas Antilhas vai concorrer com a produção de cana do Brasil, fazendo abaixar o preço da cana e, por consequência, o lucro sobre esta produção, o que vai quebrar muitos produtores aqui no Brasil. Aqui nós temos algumas figuras de pintores holandeses que vieram ao Brasil pintar as paisagens, né, e os costumes aqui no Brasil, ok? Aqui é uma pintura chamada Mulher Africana, de Albert Eckhout, que expressa uma visão europeia sobre quem seria selvagem e quem seria civilizado nessa sociedade. Lembrem-se que é uma visão muito racista da sociedade. E aqui nós temos uma pintura do Frans Post chamada Paisagem Brasileira com Tatu e que mostra as características da natureza dos trópicos. Então, vamos dar continuidade. Se fizermos uma comparação entre o passado e o presente, analisando a importância do açúcar ao longo do tempo na formação da nossa sociedade, da sociedade brasileira, nós podemos estabelecer relações entre o desenvolvimento da sociedade do açúcar lá atrás, no período colonial, que é o que nós estamos estudando, e o modo como nossa sociedade hoje utiliza os produtos da cana-de-açúcar com diferentes finalidades, né? Porque ainda hoje a cana é muito importante na nossa economia. Essa atividade econômica fundamental para o avanço da colonização e para a exploração do território colonial português na América a partir do século XVI, possibilitando o povoamento aqui no Brasil e a formação de uma nova sociedade na região. Mas ao longo dos séculos, a produção de cana-de-açúcar continua sendo importante. Se durante a colonização a principal mercadoria produzida a partir da cana era o açúcar,
Atualmente, isso mudou, né? E nós temos o etanol como principal produto da cana hoje em dia, né? Então, a cana-de-açúcar, ela ganha grande importância econômica, ainda no Brasil de hoje. E o Brasil de hoje é o maior produtor mundial de álcool combustível. Por isso, o governo brasileiro acaba estimulando o aumento das lavouras de cana-de-açúcar no país. Algo que muitas vezes é criticado por especialistas, né? Em relação ao processo de transformação do trabalho, nós podemos lembrar que, em determinados contextos, né, lá atrás, o trabalho estava associado a práticas escravistas e com uso limitado de tecnologia. Para a época era grande a tecnologia, mas perto do que nós temos hoje, né, é bem diferente. Já atualmente, se realiza por meio de relações assalariadas e dos usos de novas formas de tecnologia. Portanto, é possível perceber que durante o período colonial, a produção do açúcar se dava a partir de relações escravistas de trabalho, enquanto no presente, o açúcar e seus derivados são produzidos a partir de relações assalariadas de produção, mas ainda com a manutenção e relações desiguais e de intensa exploração do trabalho daqueles que realizam a plantação e fazem o corte da cana. Vamos ver isso um pouquinho em imagens, né? Aqui nós temos a imagem colonial, né? O trabalho escravo numa lavoura açucareira. E aqui nós temos bem parecido a relação que o boia fria ainda tem com a cana-de-açúcar hoje em dia, né? É lógico que é uma relação assalariada e aqui escravista, porém ainda de muito pouco prestígio, né? De muita exploração do trabalho, esse tipo de trabalho ainda hoje. Aqui nós temos a tecnologia da época colonial, né? Em uma fazenda do museu, né? Vocês veem aqui os torrões de açúcar, né? Os chamados pães de açúcar, os tachos, né? E aqui a usina, praticamente, do açúcar daquela época, né? A moenda, né? Onde se moía a cana. E hoje, olha só, a tecnologia empregada na colheita, né? E na produção do etanol, energia, né? Como o açúcar naquela época era usado mais para a alimentação, né? Fazer doces e por aí tá. Agora, hoje em dia, o etanol é a produção principal da cana-de-açúcar. Ok? Para finalizar nossa aula, vamos às atividades. Vocês vão fazer para essa semana, para organizar as ideias, as questões 3 até a 8, da página 18 a 20, a seção Teste seus conhecimentos, questões 2 até a 4, da página 21, seção Interpretando documentos, da página 22, e seção Ponto de chegada, finalizando a apostila 4. Até a próxima. Tchau para vocês.